Olá, tudo bem com vocês? Especialmente vocês, torcedores e torcedoras do Galo, torcedores e torcedoras também do Vasco da Gama. Este vídeo também serve para torcedores de outras equipes, mas especialmente para Vasco da Gama neste momento e para o Galo, né? Porque estou falando de técnicos, também o Bahia precisa de um técnico, Santos, Corinthians, enfim, muitas equipes precisando de um técnico, de um treinador, e estão dormindo no ponto, né, gente? Estão esperando, sabe lá Deus o quê, né? Porque bons técnicos que estavam livres no mercado já estão empregados, alguns que estão livres no mercado vão, né, receber proposta. Não estou entendendo porque não há uma disputa ferrenha hoje pelo Eduardo Cudê, né? Disputa ferrenha que há pelo técnico Juan Pablo Voivoda do Fortaleza, que pode perfeitamente dizer sim à permanência no Fortaleza. Fortaleza parece que sinaliza aí 5 anos de contrato, e de repente todo mundo que tem o Voivoda aí como plano A pode ficar sem o Voivoda e pode ficar também sem outras opções interessantes que estão livres no mercado. Acho que hoje sair à frente também já buscar algum técnico. Por quê? Porque aí ele já chega, já vai se adaptando, já volta aí para o começo da pré-temporada, já viaja antes, inclusive, para o Brasil, até para se ajeitar. E quando tiver a pré-temporada, já vai começar com tudo, já mais adaptar ao país, tudo isso. Mas eles estão demorando, como sempre. Enfim, clubes como o Santos, por exemplo, que estava falando em técnicos como o Voivoda, está falando, por exemplo, no Zago, né, para vocês perceberem como, aliás, o Santos é uma decepção terrível, assim, do ponto de vista da sua gestão, né? O Vasco da Gama também não estou entendendo porque a SAF está demorando tanto. A gente não espera esse comportamento da SAF. Esperemos que no Vasco da Gama a SAF finalize aqueles atos de gestão horríveis, né, de um cara como o Jorge Salgado, por exemplo. E no Galo também tem essa questão, finalmente decidido que o Cuca não fica, né? E este vídeo, portanto, é feito sobretudo para o Vasco e para o Galo, porque o Cuca não vai ficar e porque o Vasco não tem técnico. E também precisa imediatamente de um técnico para tocar esse começo de projeto aí, né? Então vou focar nessas duas equipes aí, mas são técnicos que também servem perfeitamente para todas as demais aqui. Vamos lá, né? Antes disso, permita-me só fazer uma observação. Abrir um parênteses e dizer que este vídeo tem um patrocínio da OneXBet para você que curte uma aposta esportiva, tá? A OneXBet é uma casa de aposta mundialmente conhecida, assim, patrocina inúmeras equipes importantes do futebol do planeta, como Liverpool, Barcelona e outras equipes também. Patrocina inúmeras competições também ao redor do mundo, né? Agora, eu estou falando da OneXBet porque também é uma casa de aposta mundialmente conhecida por ser muito confiável, né? Por tratar você de fato como consumidor. Se você ganhar um dinheiro ali legal, eles vão te entregar imediatamente, sem nenhuma burocracia, seja o valor que for, né? E isso não acontece muito com outras casas de apostas também. Então, para você que curte uma aposta esportiva, eu deixo para você a dica, né? Vai lá no OneXBet, que é muito confiável, é muito bacana. Se você já é cadastrado, usando esse link, inclusive, e for apostar nesse final de semana, nesse meio de semana aí, há muitos jogos ainda acontecendo, use a abuse de apostar pela OneXBet, gente. Mas se você ainda não é inscrito, usa o link que está na descrição do vídeo, também no comentário fixado, para você se cadastrar. Depois volta aqui, pega o código promocional OneXJosa, que é um código identificador para identificar que vale a pena investir nesse canal, mas também é um código, gente, que te permite aí dobrar o valor do seu primeiro depósito até o limite de $200, caso você queira. Tá bom, gente? Ok? Então essa dica aí da OneXBet é importante, também é importante para esse canal aqui, tá? Então vamos lá. Então vamos falar desses técnicos aí que podem chegar aqui no Brasil e seriam interessantes tanto para Vasco como também para o Galo. Por que, Josa, você não fala também do Santos do Bahia? Eu acho que tem questões muito específicas do Santos e muito específicas do Bahia. Um outro técnico desses pode servir para o Bahia, pode servir para o Santos. Os 4 nomes aqui, tem um outro que não serve necessariamente para uma equipe e para outra. Esses 4 nomes, contudo, para mim servem para a equipe tanto a equipe do Vasco como também para a equipe do Atlético Mineiro. E o Corinthians, na minha opinião, o Corinthians também, nem todos aqui da lista seriam necessariamente, neste momento, técnicos interessantes para o Timão, né? Aliás, fez um vídeo apontando técnico para o Timão e a torcida também não deu a menor bola, né? A torcida do Corinthians não deu a menor bola, então também, isso aqui também é demanda, vamos entender isso desse ponto de vista aí. Mas, vamos lá, né? Para mim, é Vasco e e Galo, os dois clubes aí para os quais esses técnicos seriam realmente muito interessantes, tá bom, gente? Bom, o primeiro nome da lista é um técnico que, inclusive, eu falei dele para o próprio Atlético Mineiro, que é o Chacho Codê. O Codê é um técnico muito novo, tem 48 anos, é um técnico de fortíssima personalidade, é um técnico que constrói muito jogadores, é um técnico que sabe lidar muito bem com o elenco. Então, se ele não tem uma peça no elenco, ele vai fazer de tudo para tentar achar essa peça, para tentar construir, né, essas ações que ele quer no jogador, nos jogadores que ele encontra no elenco. Agora, evidentemente, com o Chacho Codê tem que ter um acordo, né? Vai ter contratação? Se tiver essas contratações,
precisam acontecer. Se elas não acontecerem, ele realmente vai bradar, vai falar para todo mundo, vai tornar isso público. Né? Agora, é um técnico de muita personalidade, é um técnico que protege muito bem o vestiário, é um técnico, por exemplo, hoje a gente presume que no Vasco da Gama o vestiário vai estar muito melhor trabalhado, né? Por causa da SAF. No Galo, não, porque no Galo os dirigentes não conseguem fazer muito bem esse trabalho, não. Então, o que acontece? Eu acho que o Charles Godet seria muito interessante também por causa dessa proteção de vestiário. É o cara que, quando ele fala no vestiário, ninguém mais fala. O jogador não costuma, por exemplo, meter-se a besta com o Charles Godet. O jogador entende, sabe como ele tem forte personalidade e não costuma, por exemplo, arrumar confusão não, com ele, não. Então, dentro de campo, essa equipe pratica um jogo ofensivo, muito ofensivo, mas desses técnicos de uma linha ofensiva, sobretudo da escola argentina, o Godet é um dos mais pragmáticos, é um técnico que sabe perfeitamente que se a sua equipe fez 2-0 no jogo, e ela pode perfeitamente trabalhar na partida para manter o resultado, até se poupando, ele vai fazer isso. Por quê? Porque ele tem entendimento do que é o calendário brasileiro de uma maneira como nenhum técnico estrangeiro, na minha opinião, até hoje entendeu. Então, esse pragmatismo, esse entendimento do futebol brasileiro, para mim, coloca o Cudê como técnico excelente hoje, tanto para o Galo, como também para o Vasco da Gama. É um jogo ofensivo, é um jogo de uma chegada muito forte ao ataque, mas é um jogo, sobretudo, de um trabalho com posse de bola, notadamente no terço final. E também a gente percebe que a recuperação pós-perda também ocorre, principalmente ali no terço final, quando a equipe perde a bola. E a saída é limpa no fundo, né, mas é múltipla, né? Tem muitas facetas a saída de bola do fundo das equipes do Cudê, né? Muitas mesmo. Quando a sua equipe contratar um técnico, e se ele for Cudê, eu vou fazer um vídeo aqui especificando essas questões. Tá? Então, para mim, o Cudê está livre no mercado, gente. Vamos acordar, está livre no mercado. É, de fato, um nome excelente aí tanto para o Vasco da Gama, como também para o Galo. O outro técnico argentino, nesse caso aí, para mim, um técnico também. Eu não entendo muito porque pegam tanto no pé desse cara. Ele tem 41 anos de idade. Ao contrário do Cudê, que gosta sobretudo do 4-3-3, né? Esse cara gosta sobretudo do 4-2-3-1, né? Mas também tem muitas variações. O Cudê, na verdade, gosta do 4-4-2, né? Principalmente, né? Mas esse técnico ele gosta sobretudo do 4-2-3-1, mas também pode trabalhar muito bem a linha de 3. Na verdade, não dá nem para falar que ele gosta muito do 4-2-3-1. O 4-2-3-1 caminha muito ao lado também de uma linha de 3-4-3 ou 3-5-2, né? Então depende muito. Mas tanto a linha de 3 como também essa linha de 4 com 2 volantes, né? Uma linha de 3 à frente e um atacante, né? Ele gosta muito dessas duas formações aí, principalmente. Trata-se do Sebastião Becatete, né? E de cara, trabalho dele no Racing foi profundamente boicotado, gente. Boicotado, já falei isso várias vezes, porque havia uma necessidade dos dirigentes do Racing, né, de boicotar o trabalho de reestruturação do clube do Milito, Diego Milito. Como não conseguiu atacar o Milito, porque o Milito é um ídolo do clube, resolveram atacar aquele técnico que o Milito confiava, que era o Becatite. Então vocês não têm noção da crueldade que foi feita ali. Então foi um boicote total, a ponto de dirigentes desejarem até mesmo a eliminação da Libertadores, porque se a equipe passasse, o Becatite ficaria com muito mais relevo dentro do clube. Só para vocês terem ideia do crime que foi feito aí contra esse técnico. A Juazeirense o Independiente, por exemplo, ele não aceitou, por exemplo, que os jogadores entregassem para os Barra Bravas parte do salário. E também ele se recusou a entregar o seu salário. A partir de então, tinha jogador que dormia em campo, tinha jogador que não ia para o treinamento, tinha jogador que no dia do jogo ele já tinha preparado para o seletivo titular, o jogador não ia para o jogo, não aparecia e tal. Um monte de coisa independente que a coisa ali é muito séria, gente. Tá? Becatete é um técnico ofensivo, é um técnico que foi campeão da Supercopa, a Recopa Sul-Americana, diante do Palmeiras aqui no Brasil, quando estava em Defensa e Justiça. As suas equipes têm muita personalidade. O Becatete é aquele exemplo de técnico que trabalha perfeitamente com o elenco. Aqui não é dos melhores, mas que consegue fazer frente aos grandes, né? Então, sabe aquela história de que não dá para fazer uma equipe ofensiva porque você não tem jogadores para isso? Esqueçam essa história aí. Com o Becatete, tudo isso é muito possível. Então, na minha opinião, é um técnico de altíssimo nível, de muita intensidade, de muita loucura ali naquela área reservada ao treinador, e ele contagia também os seus jogadores. Também, agora, é um técnico que, independente do problema que o clube entregar para ele, ele nunca vai falar disso publicamente. Ele vai tentar resolver isso internamente. E isso faz com que ele seja muito adorado pelos jogadores, porque os jogadores percebem que ele, para proteger o vestiário dele, ele acaba engolindo muita coisa ali para ficar de boa, né? Enfim. Agora, essas questões todas, ele não deixa chegar no vestiário. Como é que ele não deixa? Não é o tipo de proteção que o Cudê faz. O Cudê, por exemplo, muitas vezes, ele não admite nem muito que dirigentes vá até o vestiário. No caso do Becatete, ele consegue entregar para os jogadores, né, assim, a sua paixão. E os jogadores acabam também aceitando essa paixão
e não somente paixão, mas também a questão tática. O Becachete é um técnico que consegue explicar muito bem para os jogadores qual é a questão tática. Ele consegue entender do jogador aquilo que ele tem de melhor. E isso faz com que o jogador o respeite muito. E isso faz com que ele também proteja de forma muito natural o vestiário de problemas. Nesse sentido, por tudo isso, o Becachete, tanto para o Galo como também para a equipe do Vasco da Gama, seria, em tese, uma ótima opção. Tá bom, gente? Agora vamos falar de um técnico aqui que é português, né? O Ricardo Soares. Ele tem 48 anos de idade, é um técnico que estava no Al-Ahly, né, do Cairo, né, do Egito. O Al-Ahly é uma potência, talvez o maior time africano da atualidade, né, o Al-Ahly, né. Ele ficou apenas 10 jogos no Al-Ahly, teve uma derrota, teve 3 empates, teve 6 vitórias, né, num contexto em que as equipes estavam muito parelhas, inclusive, né. É um técnico ofensivo, ele gosta sobretudo do 4-3-3, mas também usa a linha de 3 em vários momentos, né, de 3 zagueiros, também uma saída limpa, e a ideia é chegar muito rápido ao ataque. A ideia eu passo imediatamente para o campo de ataque, e lá no campo de ataque eu não vou ter pressa. No campo de ataque eu vou tentar trabalhar a melhor maneira possível de furar o bloqueio defensivo de uma equipe adversária. Ali no campo de ataque eu vou, sobretudo, alugar o terço final, o último terço. E para alugar o último terço eu tenho que ter, sobretudo diante de uma marcação muito forte, eu tenho que ter variações. E essa é a grande preocupação do Ricardo Soares. Gerar variações de jogo para sua equipe quando ela está com a posse de bola no terço final. As suas equipes, assim como as equipes do Becachete e também do Codê, costumam ter muito mais posse de bola do que quaisquer outros adversários, né? Exceto alguns adversários aí que têm muito poder, inclusive elenco muito forte. É certo, se não for por isso, as suas equipes geralmente vai ter muito mais posse de bola. Quanto ao Ricardo Soares, ele tem, se precisar, ele vai até ceder um pouco essa posse aí. Então ele tem também um pouquinho essa questão do pragmatismo. É um técnico ofensivo, de posse de bola, né? Acelera muito ali para sair do campo de defesa, mas quando está no campo de ataque, gosta de trabalhar muito bem. E quando defende e costuma trazer muita gente para essa defesa, né? E só que boa parte dos jogadores ali, os atacantes, ficam um pouco mais adiantados. Por quê? Porque quando pega essa bola ali, quando recupera essa bola no campo de defesa, né? E aí precisa acelerar. Então, nesse tipo de situação, eu quero não somente chegar rapidamente ao campo de ataque, mas também eu quero, quando eu estiver no campo de ataque, finalizar o mais rápido possível. Então, é um técnico que tem se notabilizado muito, né, para usar cada vez melhor o contragolpe. Então, eu acho que também é um técnico muito interessante para essa equipe aí do Vasco da Gama. E para o Galo? No caso do Galo, também eu acho que é bacana. No caso do Galo, eu vejo alguns jogadores ali que talvez o Galo precisa reformular um pouquinho o elenco ali. Alguns jogadores que não têm tanto a velocidade para alguns momentos do jogo, como também questão, a disciplina tática para outras situações. Mas acho que isso aí pode ser criado. Por isso que se o Galo contratar o Ricardo Soares, tem que ser imediatamente, para que ele tenha tempo nessa pré-temporada de trabalhar muito bem, confeccionar muito bem, arredondar muito bem os seus jogadores. Para mim, é um dos grandes técnicos portugueses, do qual pouco ou nada se fala. Ricardo Soares está pedindo para trabalhar no Brasil, tanto no Galo como também no Vasco, seria um técnico, em tese, muito bom. Né? Último nome da lista, gente. Último nome da lista, vamos lá, Ricardo Soares está livre no mercado, tá? O Becachete está livre no mercado também. O Charles Codê está livre no mercado, pelo amor de Deus, gente. Até quando? Vamos ficar esperando que esses caras se empreguem, né? O último da lista é um cara que não está livre no mercado, mas o contrato dele vai até o final deste ano, vai até o dia 12 agora de dezembro. Não há sinalização ainda de acerto com o Racing, não. Então, trata-se do Fernando Fernando Gago, gente, 36 anos, mal começando sua carreira, teve que acabar antes da sua carreira por causa de lesões, né? É um dos técnicos mais cerebrais que temos hoje no futebol da Argentina. Me parece ser um treinador top, um treinador que vai realmente ser muito bom no futuro, mas muito bom mesmo. Mas não é um futuro daqui a 3, 4 anos, não. Para mim, imediatamente, é um cara que tem uma personalidade impressionante, é um cara de perfil baixo, inclusive, é um cara que não fica gritando muito, né? Mas é incrível, gente, como os jogadores sabem o que tem que fazer dentro de campo. E o jogo também bem velocista, de posse de bola, controle da bola, quando precisa ultrapassa sempre ali no caminhar juntos do jogo de posição, né, com muita gente no entorno da bola. É um cara de muitas variações, é um cara que usa ali, sobretudo, 4-3-3, né, com laterais que são muito baixos, né, quase zagueiros ali na saída de jogo, né, para dar muita segurança para essa saída. Às vezes um volante também chega para qualificar também essa saída, né. Ele gosta em alguns momentos em que os laterais trabalham muito por dentro, né, e o jogador do lado vai mais ao fundo do campo, enfim. Tem muita variação, tem muita troca de posição também, tem muita inversão de jogo, é uma coisa que ele gosta muito de fazer. E assim como o Becachete e o Ricardo Soares, ele gosta muito, ele assim, gente, fissurado para aquela ideia de superioridade tanto numérica
como também superioridade qualitativa. O que é a superioridade qualitativa? É você ter, num certo setor, uma disputa, né, desigual entre um jogador muito bom e o outro que não é tão bom assim. Então, em algumas situações de jogo, a gente percebe que o Gago, ele investe em algum jogador, coloca um jogador ali que não tem nada a ver. O que ele pôs no jogador ali? Isso tem a ver com o fato de que naquele setor você tem ali um marcador que não está dando muito conta do recado. Então importa muito que você coloque ali um belíssimo jogador para você ter uma baita superioridade qualitativa. Essa superioridade também é criada por algumas situações do jogo, essa superioridade qualitativa, né? E pode e deve ser criada por situações do jogo também. Mas a busca da superioridade, tanto numérica como qualitativa, é muito forte. Quanto à numérica, isso passa muito pela atração do adversário para ganhar espaço um pouco mais à frente, ali no espaço futuro, né? Então também é um técnico, assim também como o Becachete, no caso até o mesmo Codê, ali do Ricardo Soares, é um técnico que gosta muito dessa questão da atração, de gerar armadilhas para gerar despícies também, para gerar o quê? Para sempre ganhar um espaço para ter um homem livre, gente. Progredir sempre tendo um homem livre, progredir na maior parte do tempo ali, tendo também até mesmo triangulações em algumas situações para permitir com que essa progressão seja com mais qualidade, mas também com segurança. Enfim, é um técnico de altíssimo nível, muito conhecimento de futebol, muito bem, um grande estudioso, assim como o Becachete, o cara estuda absurdamente, né? Acho que tanto o Gago, tanto o Vasco, quanto também o Atlético Mineiro, ganhariam demais com esse treinador. Então são esses 4 aí, técnicos que eu indico hoje, tanto para o Vasco como para o Galo. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like no vídeo, se puder, deixa um valeu demais aí para fazer um trabalho, e divulgue esse vídeo para os colegas, tanto vascaínos como também torcedores do Galo, que vocês têm, tá bom, gente? É isso.